Olá, meu amigo e amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Sobretudo porque nós estamos tendo agora mais paz de espírito. Hoje é a primeira segunda-feira que nós não estamos vendo nada sobre o inelegível postado por ele nas suas redes sociais. O que nós estamos vendo é a histeria do filho 03 do inelegível, fazendo as coisas mais absurdas, mas uma hora a conta vai chegar para ele também, a não ser que ele nunca mais volte para o Brasil, né? Mas se um dia ele resolver voltar para o Brasil, esperamos todos que o bolsonarismo seja apenas uma mancha da história aqui do nosso país, bastante esquecida. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse final de semana, fazer aqui algumas atualizações e projeções, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, porque você se inscreve aqui conosco, e se você já é inscrito, dê uma conferida na sua inscrição, porque às vezes o YouTube dá uma limada aqui e outra colar, né? Bom, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário. Se puder, prestigie também o nosso clube de membros. E o nosso novo canal de cortes está crescendo, hein? Daqui a pouco vamos chegar a 100 mil inscritos, vamos ganhar uma nova plaquinha do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva lá também, tá bom? Bom, vamos aqui às notícias. Começando aqui com as capas dos jornais, todos eles dando ênfase à morte de Preta Gil, né? Eu confesso a vocês que ontem eu tinha feito o papo com vocês no final da tarde e ainda estava na internet e de repente eu vejo ali a notícia e é impressionante. Todos nós que somos humanistas, quando a gente se depara com uma notícia assim de uma morte tão prematura como foi de Preta Gil, a gente sente uma coisa, né? A gente sente de fato uma perda, a gente fica com um lamento muito grande mesmo, desse tipo de acontecimento e de tudo aquilo que cerca uma pessoa tão bacana, pessoa iluminada, uma pessoa humanista também, progressista, pessoa que se envolvia com os nossos problemas do cotidiano, né? Enfim. Então foi um lamento muito grande para todos nós, né? Enfim. E vida que segue. Então os jornais hoje deram uma ênfase nisso e agora a gente vai ter umas pautas mais tranquilas até o dia 4 de agosto. Por quê? Porque nós estamos agora também no recesso no parlamento brasileiro. Então nós estamos livres, além da figura do inelegível, dessas criaturas bizarras e histéricas no parlamento brasileiro, que eles fazem ali do parlamento apenas um palco para fazer os seus recortes, para poderem nutrir com tóxicos intelectuais, tóxicos ideológicos, a turma que ainda acredita nessa gente toda. Bom, e ontem eles tentaram no lampejo ali, o ensaio de uma rebelião popular em função das coisas que começam a acontecer com o inelegível. A gente via muitas vezes, né, o pastor dessa gente toda, Sr. Silas Mala, dizendo, olha, se colocarem a mão no Bolsonaro. Um monte de gente tem falado assim, né? O senador pastor Magno Malte, eu quero ver colocar a mão em Bolsonaro. Pois bem, já está com tornozeleira eletrônica, está fora das redes sociais e vai para a cadeia. Não tem escapatória. E em função de tudo aquilo que está acontecendo de pressão externa aqui no Brasil, contra a nossa soberania, contra a Corte Suprema do nosso país, o STF, olha, se antes se imaginava no início de prisão domiciliar para a criatura, eu acho que agora ele vai ter o caldo mais engrossado, ele vai para uma instalação prisional, embora separada, mas ainda não na sua casa, né? Que vai fazer com que a dona Michele fique muito feliz de ficar livre dessa criatura, né? E possa fazer visitas esporádicas a ele, né? Bom, ontem os veículos de direita ainda tentaram dar uma insuflada, ainda colocar em tempo real que estava acontecendo algum tipo de manifestação, como lá em Brasília. Eles se mobilizaram para as redes sociais, mas fracassaram feio, né? Apoiadores de Bolsonaro protestam em Brasília após decisão de Moraes. Grupo com cerca de 400 pessoas andou pelo Eixão Sul para criticar a ordem do ministro do STF que obrigou o ex-presidente a usar tornozeleira. Só que é o seguinte, né? A manchete e o número de pessoas se contrapõe à imagem que eles colocaram aqui, né? Porque nessa foto aqui, gente, olha, você pode ampliar a foto, tá doidado aqui. Não tem 400 pessoas aqui, mas nem a pau, né? Mas enfim, é assim, é o que está acontecendo. Aliás, seria interessante agora o Malafaia, ele que convoca muitas manifestações, vou dar até uma sugestão aqui, tá?
senhor Malafaia, faça um vídeo e convoque todas as pessoas que estão inconformadas a pegarem bandeiras dos Estados Unidos, bandeira de Israel, e irem para frente dos quartéis, pedir a soltura de Bolsonaro. Tentem fazer isso. Façam isso assim para protestar mesmo, assim, mas não esqueçam de levar as bandeirinhas dos Estados Unidos. Levem bastante ali, protestem, fiquem gritando bastante o nome de Trump para ver o que acontece. Quem sabe aconteça alguma coisa interessante, né? Para vocês aí, né? Só que eu acho que eles não vão fazer isso. Eduardo Bolsonaro afirma que não renunciará ao mandato de deputado. É claro, né? Acostumado com a mamata, vai querer perder salário? Não, né? Então vai até a última gota, o último centavo que puder botar no bolso sem trabalhar, ele vai tentar fazer isso. Agora, o parlamento brasileiro tinha que se antecipar. Se o senhor Hugo Mota fosse, de fato, um parlamentar com espírito de um presidente da Câmara Federal, ele teria que, para efeitos de uma moralidade, de colocar a cassação desse criminoso já em debate, abrir um processo logo contra essa criatura, né? A licença do parlamentar que está nos Estados Unidos terminou ontem, né, domingo. E ele continua fazendo das suas. E aí, gente, vejam só como é que a criatura está com algum problema psicológico, psiquiátrico, junto com a deformação moral que ele herdou do papai dele. Ele, na live que ele fez ontem, ele colocou a filhinha, que obviamente está com a imagem aqui distorcida, porque nós não vamos exibir a cara da criança, que ela não tem culpa da natureza ter feito isso, né? A gente só torce para que a lei de Darwin, né, a teoria de Darwin da evolução da espécie, no caso da filhinha do Bananinha, funcione, que ela seja uma pessoa melhor do que o avô e do que do pai, né? É muito difícil, mas assim, vamos torcer, né? Se não conseguir ser melhor do que o papai e o vovô, que ela fique longe da gente, continue morando lá nos Estados Unidos. Aí o Dudu Bananinha coloca a filhinha, e a filhinha, perguntada do que é o papai, a fala inocente da criança foi mais forte, né? Mostrou uma realidade. Vamos ver aqui. Yeah. O que o papai é? Animal. Não, que? Papai é animal. Senhora, menininha, olha, a pureza da criança é um negócio sensacional, né? Papai animal. E aí ele corrige a filhinha com a bandeira da pátria mãe dela, né? Ela está sendo educada para ser uma norte-americana, desejo do clã Bolsonaro. O que é animal? Papai é o? Herói. É o herói? O papai, ele é o pior ou ele é o melhor? Melhor. É muito difícil fazer essas perguntinhas para uma criança pura, né? A criança ainda que não foi intoxicada, né? Enfim. E mais à frente, ele veio com ameaças muito sérias. Gente, que lugar do mundo alguém que tem algum tipo de sanidade mental agride a polícia, agride um policial, desafia a polícia, faz algum tipo de bravata? Bom, criminoso, vagabundo, às vezes faz isso e a gente sabe o resultado, né? Só que a criatura tá se achando todo poderoso. Só que tem um negócio do Bananinha. Você está se calçando na ideia que Donald Trump será eterno nos Estados Unidos. Que essa gente é tão ruim, tão má, tão distorcida, tão inescrupulosa, que eles vão permanecer para todo sempre nos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos houver uma recuperação de lampejos democráticos, o senhor poderá ser extraditado para cá, hein? O senhor, enfim, o senhor está participando ativamente aí, pode ser que as coisas desandem para o senhor. E aí o senhor vai ter que se deparar com a Polícia Federal aqui no Brasil, as pessoas que o senhor está ameaçando. O senhor vai se deparar com a lei brasileira, né? Aí vai ser complicado. Vejam só o que a criatura anda dizendo aí, vamos lá. Na Espanha, no judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio, porque os seus argumentos morais são rasos, você não consegue nem se expressar direito. Olha só quem está falando do Bananinha, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não consegue nem se expressar direito. Está falando um intelectual. Provavelmente o Bolsonaro tem algum gene do Rui Barbosa e a gente não sabia, né? Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Olha só o papel do... Gente, desculpe até. Papel de um rato, né?
Olha só, está fazendo ameaça se garantindo num governo estrangeiro contra autoridades da Polícia Federal aqui no nosso país, chamando de cachorrinho, né? Deixa eu saber para vocês verem o que vai acontecer. O Trump vai mandar pegar policial da Polícia Federal aqui no nosso país, é isso também? Vai colocar a lei Magnitsky, etc, etc, etc. Pô, complicado, né? Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Shaw se ele conhece a gente. Gente, isso é linguagem, isso é raciocínio de vagabundo, de criminoso da pior espécie, né? Não precisa a gente nem jogar muitas luzes em cima disso. Entendo a ameaça de Eduardo Bolsonaro à Polícia Federal, a resposta do chefe do órgão. Olha, o Andrei Lopes aqui, que é Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, diretor-geral, falou: nenhum investigado intimidará a Polícia Federal, afirmou o diretor-geral. O Dudu Bananinha, ele vai sofrer também o processo dentro da Polícia Federal e vai ser banido da Polícia Federal, que é uma vergonha para a Polícia Federal, né? Aqui nessa foto aqui, minha mãe pariu um homem. Bom, mas certamente esse homem não deve ser ele, né? Deve ser outro, porque a filha dele chamou-o de animal, né? Vamos lembrar disso aqui. E na extrema-direita continuam os alucinados. Esse aqui, ó, tá feliz. Veja só. Gente, alguém formado em direito, vim para uma rede, aqui na rede aberta, na internet, né? A rede pública na internet, e falar isso aqui, ele comemorando que Donald Trump irá sancionar, segundo ele, ou está sancionando, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele comemora como se isso fosse uma coisa sensacional, né? Vamos pegar o trechinho aqui, vamos lá. O próximo alvo de Donald Trump é a esposa de Alexandre de Moraes. E vem por aí novos tipos de punições e sanções. Bom dia! Que felicidade, hein, seu Deltan? Não é à toa que isso foi banido do parlamento, né? Pelo menos em alguns momentos aí a gente consegue ter alguma sanidade, né? Nas instituições, né? Poucas, mas vão acontecendo. E aí outro aqui, que está torcendo para acontecer uma hecatombe aqui no Brasil, para o Trump declarar guerra contra o Brasil, eles estão torcendo isso, né? Complicou ainda mais para Lula, o real motivo do mundo democrático estar contra esse governo. Aí o Gustavo Gaia coloca no vídeo dele: Brasil, China e Índia podem ser punidos por negócios com Rússia, alerta secretário-geral da OTAN. E aí a reclamação principal é que o Brasil estaria importando combustível, né? Importando insumos de petróleo lá da Rússia. Mas olha só, quem está fazendo esse tipo de importação são empresas que o canalha que governou o nosso país, o senhor Jair, junto com Paulo Guedes, privatizaram. São empresas privadas. Não é o Estado brasileiro que está fazendo importação de petróleo da Rússia. Se as empresas pararem de importar esse petróleo, são essas empresas privadas que quebrarão, e quebrarão a cara. Então, o discurso é um discurso totalmente estapafúrdio, de gente que tem uma ignorância tão grande. Enfim, quando eles fazem esse discurso, os importadores de petróleo aqui no Brasil, que são muitas empresas, devem ficar apavoradas, né? E o governo não tem nada a ver com isso. O governo só está deixando que a ordem jurídica que foi estabelecida anteriormente seja respeitada. E fora do Brasil, gente, continuam as multiplicações de vídeos mostrando que aqui no Brasil o governo nosso, o governo comandado pelo presidente da República, Lula, está se colocando na posição de confronto, né? De não aceitar, de não acatar, de não se ajoelhar diante das ameaças que estão vindo de lá para cá. Hoje eu participei do Faixa Livre, um programa muito legal, que eu coloquei o link na nossa aba de postagens, né? E lá eu comentei, fui perguntado quais as perspectivas de coisas que podem acontecer aqui no Brasil. Gente, aí eu fiz aqui uma alegoria, né? Que nós estamos hoje como alguém que está no conto de Gabriel Garcia Marques, os 100 anos de solidão, só que nós estamos nos 100 anos de confusão. E é muito difícil, nessa história real que nós vivenciamos, com muitos aspectos de surrealismo, da gente cravar o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, daqui até o Congresso voltar às atividades, até lá várias questões jurídicas em relação ao Bolsonaro vão andar mais ainda, mas até lá nós não teremos nenhuma grande novidade aqui, eu penso.
o governo norte-americano não tem por que agora criar novas sanções aleatórias, né? E eles têm muitos problemas a partir do dia 1º de agosto, quando todos os países que exportam para os Estados Unidos sofrerão impacto das mercadorias que vão chegar nos Estados Unidos, das que não vão chegar, e as respostas dos importadores de toda a economia norte-americana que sofrerá o impacto direto dessa taxação. Todo cidadão norte-americano terá suas compras em alguma coisa com os custos elevados em pelo menos 25%. Evidentemente, isso vai causar uma corrosão interna ainda maior nos Estados Unidos. Não existe economista, não existe cientista político que possa prever o que irá acontecer a partir do dia 1º de agosto. E essa gente, esses insanos, estão achando que os outros insanos yankees norte-americanos, vamos dizer assim, entre aspas, né, que eles vão ficar no poder para a vida toda. Olha, o barco está afundando lá para eles e muita gente não percebeu. Agora, e os ratos tupiniquins que estão lá, quando eles perceberem que o barco está afundando, eles não vão nem conseguir voltar aqui para o Brasil, não vão conseguir fugir para o Brasil. A coisa vai ficar complicada para essa gente, né? Então, fechamos agora. Uma boa semana para você e mais tarde a gente volta com outro Portal do José, tá legal? Um grande abraço, tchau!